Seja bem-vindo à High Stakes Week, Gabriel Goff aqui. E o ato de você ter se registrado para participar dessa semana demonstra que você está procurando o próximo nível de resultado na sua vida, querendo encontrar um caminho diferente, um caminho mais coerente, um caminho coerente com o mundo totalmente inovador e acelerado que a gente vem vivendo. Encontrar um novo propósito, uma nova forma de produzir e uma nova mentalidade totalmente conectada com o que existe de mais avançado em termos de performance, em termos de saúde na atualidade. Te digo que você está no lugar certo e nessa semana você vai ter contato com um lado dentro de você que você nem imaginava que seria possível. Eu quero apresentar a ciência e a clareza da alta performance profissional e pessoal e como que, através dela, você vai acabar com a procrastinação de uma vez por todas, com a falta de energia que tanto atrapalha as pessoas de executar no seu melhor e como que, efetivamente, você vai poder produzir de uma forma diferenciada através de conceitos simples, práticos, ao mesmo tempo que são profundos e conectar tudo isso no seu dia a dia. Sem superficialidade, sem blá blá blá, sem motivação barata. Eu vou te mostrar o que acontece realmente nos bastidores das pessoas mais extraordinárias e bem-sucedidas do mundo e como que elas efetivamente pensam e executam sobre a vida. E eu vou mostrar também os meus bastidores e explicar como que tudo isso aconteceu para você entender de onde isso começou e para onde a minha visão está sendo levada. E através disso, gerar uma inspiração e clareza de tudo que está rolando. Também quero te trazer uma clareza exata, como um mapa mesmo, de cada um dos 4 níveis de consciência que existem hoje na sociedade e através do entendimento disso, você vai conseguir acelerar toda a sua evolução. Além disso, eu preparei 2 desafios práticos e testados por centenas de milhares de pessoas para você aplicar no seu dia a dia hoje mesmo e avançar para o próximo nível de execução, o próximo nível de produtividade. E é por isso que nesse momento, junto com você, mais de 200 mil pessoas vão estar assistindo a High Stakes Week. Eu quero proporcionar através dessa semana sabedorias milenárias de grandes mestres, conectado com o que tem de mais avançado atualmente em performance humana, em produtividade, em expansão de consciência. Depois de 8 anos no pioneirismo em várias áreas, seja no poker, no empreendedorismo ou então no desenvolvimento pessoal, eu te digo que algo grande está acontecendo, e não aqui, mas no mundo inteiro. Uma revolução de inconformados que, assim como você, querem fazer diferente, querem inovar, querem viver a sua essência, querem conectar com causas, que querem viver com intensidade cada minuto da sua vida, desde que esses minutos efetivamente tenham sentido, que querem parar de viver no automático e nos padrões que a sociedade disse que a gente tinha que viver. Pessoas que estão falando chega para dogmas, para tudo que seja de regras, de autoridade, de pessoas te dizendo se você pode ou não pode fazer. Pessoas que resolveram realmente mudar internamente para daí sim mudar o mundo externamente. Pessoas que querem trabalhar em empresas com propósito. Pessoas que querem criar empresas com propósito. Pessoas que estão lutando por causa, por problemas maiores e através desses problemas buscando as soluções mais inovadoras possíveis. Pessoas que você vai poder compartilhar sobre essas informações e saber que ninguém vai te julgar. A pessoa vai querer te gerar valor, vai querer estar com você. Inclusive agora eu quero compartilhar com você um trecho de uma entrevista que retrata bem isso que eu falei, de uma das pessoas que mais inspiraram o mundo na busca de um propósito e que efetivamente mudou o mundo porque ele acreditava que podia mudar as regras do mundo através desse seu propósito. Mr. Steve fucking Jobs. Segue aí. So, the thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Once you learn that, you'll never be the same again. Quando você entende que tudo ao seu redor não foi criado por pessoas mais inteligentes que você, sua vida muda, você se empodera para realmente realizar.
E é por isso que a revolução está acontecendo. E você pode estar perguntando aí, quem que é esse doido falando de mundo high stakes, usando palavras misturadas em inglês e português, parecendo que descobriu alguma coisa mágica? Eu bem provavelmente também estaria me perguntando isso, só que eu te digo desde já para você não acreditar no que eu vou estar te falando, necessariamente, e sim para você experimentar e buscar pesquisar profundamente sobre isso. É você com você mesmo tentando entender os conhecimentos e aí praticando e aí aplicando na sua vida. Talvez você me conheça por ter jogado os jogos mais caros e difíceis do poker mundial por muitos anos, contra os melhores jogadores do mundo e ganhado milhões fazendo isso, antes mesmo dos 23 anos. Ou então, porque você acompanha a minha constante reinvenção e jornada empreendedora, focada em alta performance, em lifestyle, nos últimos 4 anos, junto com a High Stakes Academy, startup de educação que eu lidero, através das minhas mídias sociais, junto com mais de 1 milhão de pessoas que estão em busca do próximo nível, estão em busca de mais performance, de mais produtividade, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Ou então, simplesmente, você não me conhece de nenhum lugar e caiu aqui de paraquedas, algum amigo seu te convidou e tudo mais. Se esse for o caso, show! Eu te digo que a partir de agora, algumas coisas vão acontecer. Mas provavelmente, muitas delas vão te levar a um questionamento constante sobre alguns pontos da sua vida. Como, por exemplo, você pode começar a repensar a sua carreira. Você pode decidir abandonar o seu atual relacionamento. Você pode achar uma pequena alteração na sua rotina que pode mudar completamente os seus resultados no dia a dia. Você pode descobrir, inclusive, que existe muito mais possibilidades no mundo que você imaginava. Você pode decidir criar seus filhos com novas crenças. Você pode começar a questionar a sua própria religião. Você pode decidir perdoar alguém que te machucou no passado. Você pode decidir rasgar a sua meta atual e começar uma nova. Você pode começar a se amar profundamente e aí sim você começar a se apaixonar pelas pessoas ao seu redor. Enfim, você pode começar a questionar absolutamente tudo que você aprendeu com seus pais, escola, professores, sociedade. Essas são coisas que eu fui modificando, que eu fui buscando questionar constantemente ao longo da minha jornada em busca de me tornar um profissional high stakes. E tudo isso em cima do meu próprio lifestyle, do meu próprio estilo de vida, de cada área da minha vida que fosse necessário eu estar atento para melhorar, para evoluir, para puxar a barra para o próximo nível. E quando eu falo de revolução, de expansão de consciência, de você buscar mais performance, mais produtividade, talvez você possa pensar que isso é muito bom, muito bonito para ser verdade. E que isso não existe no mundo real e que eu estou sendo muito romântico. E eu provavelmente acharia a mesma coisa 8 anos atrás se eu não visse isso acontecendo de uma forma cada vez mais rápida e pelo Brasil todo, seja online, seja ao vivo fisicamente. E diante disso, dessa movimentação toda, eu resolvi visitar 7 cidades pelo Brasil numa turnê de 10 dias, que foi o que a gente chamou de High Stakes on the Road, para justamente conhecer de perto a tribe, as pessoas que realmente estão conectadas com evolução, com performance, sentir o que elas estão sentindo, poder olhar no olho e ver realmente para onde ela está indo, o que ela está querendo da vida dela, e a partir disso olhar com os seus próprios olhos essa revolução acontecendo no Brasil todo. Isso não é uma brincadeira, isso não é um vídeo promocional para te mostrar apenas uma coisinha ali e outra lá, isso é algo muito maior. E ao longo da High Stakes Week, você vai entender por que a gente está no meio de uma das maiores revoluções, de um dos maiores movimentos que já aconteceram no Brasil. A revolução da consciência, da performance, da busca pela essência. Sem medo para dizer o que pensam, o que gostam, onde querem chegar, e aí você começa a achar coisas em comum e a sincronicidade começa a fluir e as coisas vão se levando para um outro patamar. É muito bacana. Obrigado aí pelos insights e tamo junto. E essa troca de informação e network não tem preço. Obrigado por essa ação toda aí, sua e do seu time, só no começo. Como você viu aí, isso não está acontecendo só no mundo digital. Isso está rodando no Brasil e mundo inteiro, com pessoas que, assim como você, que querem achar um novo caminho e fazer acontecer de uma forma jamais vista antes. A gente está no melhor momento da história para fazer acontecer. Eu vou te explicar por que eu realmente fui a fundo nesse mundo paralelo da alta performance, lifestyle e empreendedorismo. E por que eu parei de jogar poker profissionalmente, mesmo no auge da minha carreira, e mudei radicalmente o rumo da minha vida. E todos os conceitos que eu apliquei para performar ultra bem no mundo extremamente competitivo do poker, eu fiz novamente no mundo do empreendedorismo. Só que indo cada vez mais profundo, cada vez mais conectado. Esse modelo se mostrou completamente vencedor, independente do mercado ou da situação. E meu grande objetivo, o da High Stakes Academy, é acelerar esse processo evolutivo das pessoas,
mostrando conceitos que a gente acabou nunca aprendendo na escola, na faculdade, e que a maioria dos pais não tinha conhecimento para poder ensinar. Conceitos que me levaram a uma inconformidade muito grande por não ter sido ensinado antes em nenhum lugar, por nunca terem sido expostos de uma maneira tão importante quanto matemática, história, física, conceitos que eu fui obrigado a descobrir, que eu fui obrigado a entender. Porque se eu não fizesse isso, todos os dias eu estava lá, aberto para perder ou ganhar $100 mil jogando poker. Um ponto de distração, um ponto de indisposição eram suficientes para me tirar muito dinheiro em apenas uma mão. Então imagina o seguinte, imagina eu jogando 12 meses de poker online ao mesmo tempo e tendo que tomar decisões em 10 segundos. É daí que vem essa obrigação, digamos assim. Então eu simplesmente não ia deixar nenhum detalhe relacionado à minha performance, relacionado à minha produtividade, à minha clareza mental me atrapalhar. E diante desse cenário, eu resolvi compartilhar tudo que estava dando certo, tudo que estava funcionando nos dias atuais comigo, para realmente impulsionar essa revolução e levar pessoas inconformadas a atingirem seu próximo nível. E como que tudo isso aconteceu, toda essa loucura rolou até eu chegar aqui, né? Eu conheci o poker com 17 anos, foi amor à primeira vista. Passado um ano, com 18 anos, eu fui morar em Londres para trabalhar e aprender inglês. Eu tive tempo para estudar mais forte o poker, já que eu não tinha mais meus pais dizendo para eu fazer faculdade, não tinha mais pessoas tentando me pressionar para seguir o caminho X ou Y. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui estudar num cursinho em São Paulo, só que basicamente eu não aguentava as aulas do cursinho, eu estava a tarde inteira sempre jogando poker online, jogos que variavam de 5 a 25 dólares. E foi quando eu descobri que existia um clube de poker muito perto do meu AP, é um clube que se chamava Único, e de forma resumida, eu joguei um torneio de R$100 e magicamente eu fiquei em primeiro lugar e ganhei um cheque de R$1.200. E naquele momento eu vi que era real, eu vi que era realmente possível eu viver de algo que dava prazer, que era divertido e que eu realmente tinha encontrado uma oportunidade e de jeito nenhum eu ia deixar escapar. Depois daquilo eu comecei a jogar todos os dias e descobri basicamente uma verdadeira mina de dinheiro. Todos os dias eu ia lá, ganhava de R$1 a R$2.000, então dessa forma eu abandonei o cursinho, eu avisei meus pais que a partir dali eu ia jogar poker de forma profissional e desde então a aventura começou. 19 anos e profissional de poker, jogando contra empresários que tinham idade para serem meus pais. Numa época onde definitivamente não tinha glamour nisso e havia preconceito para todo lado. Eu ouvi que eu ia me viciar, eu ouvi que isso ia atrasar a minha vida, que isso era coisa de vagabundo, que eu tinha ficado louco. Só que eu sabia dentro de mim, eu sentia que não era uma aventura qualquer, ou então uma simples brincadeira. Era muito sério aquilo. Eu estava vendo torneios, eu estava vendo campeonatos milionários ao redor do mundo e toda a lógica em volta daquele jogo de estratégia. Eu tive que ir contra tudo e todos, porque a minha visão e confiança nisso eram muito maiores que qualquer palavra, qualquer justificativa. Eu sabia que ia dar certo e eu só precisava de tempo para provar aquilo. Eu queria ser grande, eu queria a minha independência financeira, queria ser reconhecido como um dos melhores no que eu fazia, mas acima de tudo, eu queria viver fazendo o que eu gostava. E nesse momento, eu estava completamente apaixonado pelo poker. A minha veia empreendedora estratégica, que me acompanha desde criança, encontrou um jogo divertido, um jogo complexo, que envolvia muita competição e, ao mesmo tempo, muito dinheiro. E esse meu sentimento e história, eu tenho certeza que é a mesma de milhões de pessoas que, assim como você, têm esse sangue empreendedor, que querem fazer diferente, que querem ser excelentes do que fazem e serem reconhecidas por isso. E eu sei como que é olhar para o lado e ver pessoas tendo sucesso e ficar sem saber para onde você pode dar o próximo passo, escutar pessoas falando de performance, mindset, produtividade, meditação e não encontrar nada real sobre isso. Encontrar pessoas falando de sucesso sem nem ao menos saber o que é isso efetivamente. Voltando para a história do Clube Único, ali o jogo mais caro era de R$1.000 para sentar. E nesse de 1.000 aconteceu uma das cenas mais famosas e malucas do circuito de poker ao vivo brasileiro, que foi o momento que eu fui banido do clube de poker por ganhar demais. Os empresários que estavam na mesa e que não conseguiam aceitar que estavam perdendo para um moleque, avisaram o dono do jogo que se eu continuasse jogando, eles iam parar. E assim começa a minha jornada exploradora por São Paulo para encontrar os melhores jogos disponíveis. A vantagem técnica e de preparação que eu tava dava um tipo de vantagem surreal diante de empresários que estavam apenas se divertindo e passando tempo depois do trabalho. Foi com esse gás e com toda essa imersão em estudo, em prática, que aos 21 anos eu já tinha ganhado meu primeiro R$1 milhão. Eu já era convidado para jogar pelo Brasil todo, recebia passagens, hospedagem e tudo que eu tinha direito para jogar jogos privados, jogos exclusivos. E com isso acontecendo, eu tive as atenções da comunidade do poker direcionadas para um jovem que surgiu do nada e estava tendo resultados desse tipo, que queriam entender como que isso tinha rolado. E dessa forma, eu fui convidado para o jogo mais privado e caro que existia no Brasil na época.
um jogo que acontecia em Alphaville, bairro mega exclusivo de São Paulo, e na época o jogo era 4 vezes mais caro do que eu estava acostumado. Precisava de 20 mil reais para sentar nessa mesa. Interessante que eu lembro do sentimento na hora que eu recebi esse convite, como se fosse algo que eu já estivesse desejando, esperando há tanto tempo. E é exatamente por isso que eu aceitei de prontidão esse pedido. Engraçado que eu encontrei recentemente a pessoa que me convidou para esse jogo. Curiosidade rápida do momento que a gente se encontrou. Olha aí. O cara que me convidou pro jogo mais caro do Brasil de poker, quem foi? Pra Alphaville. Conta essa história. E aí um cara em Floripa me chamou para jogar esse jogo. E aí eu fui lá, aceitei de prontidão. Sim. Foi ele? Eu lembro. E provavelmente mudou minha vida aquele convite. Sim, mas você merece tudo isso. Eu vi aquele potencial daquele menino com aquela ansiedade de aprender, de fazer acontecer, estudando muito, sempre em busca do melhor, sempre se desenvolvendo, cara. Tô muito feliz de te ver. Você tá no lugar onde você tá e eu tô vendo daqui só pra cima. Se Deus quiser. Obrigado. Valeu, bom te ver. Eu fiquei durante um ano jogando esses jogos e foi um período extremamente lucrativo também, me encantando com todo aquele contexto, com toda aquela exclusividade. E depois de um tempo eu comecei a perceber o seguinte, comecei a perceber que os jogos estavam começando a esfriar. Comecei a perceber que os jogadores que antes estavam entrando com 20 mil reais, eles estavam entrando agora com 5 mil. Isso me chamou a atenção e eu comecei a entender que realmente aquela oportunidade, de certa forma, estava passando, estava esfriando. E foi aí, diante dessa percepção, que eu comecei a me questionar. Será que existe algum outro lugar que eu poderia ir? Será que realmente existe algo no Brasil que esteja rolando um jogo mais caro do que isso? Com esses questionamentos, eu encontrei o que eu estava procurando, jogos mais caros do poker online. E por mais que eu já jogasse online, eu nunca tinha parado efetivamente para olhar os jogos high stakes, os jogos de limites acima de 5 mil dólares. Eu me encantei completamente mais uma vez. Eu resolvi literalmente me jogar e aproveitar esse novo mundo. Um universo onde estavam menos de 0,1% dos jogadores de poker do mundo. E o que eu quero trazer para você, e que foi um dos meus maiores aprendizados, é o seguinte: você não simplesmente senta nas mesas com os maiores jogadores de poker do mundo ou dos maiores profissionais do mundo, seja lá qual for a sua profissão, e magicamente você começa a ganhar. E o meu ego me levou a isso, né? Naquele momento eu tava com a confiança lá em cima, devido ao meu sucesso nos jogos ao vivo, e eu achei que eu ia ter a mesma habilidade para jogar esses jogos online. Porém, sabe o que acontece quando você não se prepara como top player? Ou pior, para enfrentar um top player, você é engolido. No primeiro mês, aconteceu exatamente isso comigo. Eu perdi 100 mil dólares. Todo aquele emocional que estava disfarçado ao longo de vários anos, enfrentando amadores e tudo mais, ele apareceu ali. Eu realmente percebi que eu não tinha base psicológica, base emocional para estar jogando de frente com jovens, assim como eu, que tinham masterizado esses jogos high stakes, esses jogos de altíssimos níveis, né? Eu percebi claramente que eu precisava evoluir para enfrentá-los, para ser o primeiro brasileiro a se destacar naquelas mesas. Nesse momento aconteceu o que acontece na vida de todas as pessoas que resolvem inovar, que resolvem mudar, que resolvem seguir um caminho não tradicional. Os meus amigos e muita gente top da comunidade de poker começou a me pedir e dar conselhos para eu voltar a jogar o poker ao vivo, para jogar mais barato, para eu não ficar lá, porque lá estavam os melhores do mundo. Eles queriam me proteger, obviamente, eles queriam que eu não sofresse, mas também eles queriam que eu ficasse na minha zona de conforto. Só que sabe a única coisa que passava na minha mente naquele momento? Por que eles podem ser os melhores do mundo e eu não posso? Da mesma forma que para eles não entrava na cabeça que alguém normal podia chegar lá, na minha cabeça não entrava de jeito nenhum que alguém normal não podia. Exatamente, alguém normal, eu não sou diferente do que você, não sou mais inteligente, eu só segui alguns caminhos provavelmente diferentes. Eu acreditei em possibilidades diferentes e fui atrás delas. Isso vem através de uma inconformidade e me deixar ser moldado pelas coisas que dizem que eu deveria fazer. E para isso eu tive que aprender a olhar para os meus medos internos, medo de ser julgado, medo do sucesso, medo de ser criticado, de não ser perfeito, e falar simplesmente fuck off, né? Foda-se pra tudo que estava ao meu redor. Eu tive que aprender a me alimentar deles, alimentar dos meus medos, alimentar das minhas inseguranças. Porque se eu ficasse conformado com isso, eu nunca faria nada acontecer, eu simplesmente nunca faria nada gigantesco, incrível acontecer. E entender que o sucesso está ligado à mentalidade e à forma como a gente age foi o que fez toda a diferença para mim com 22 anos. Naquele cenário eu comecei a pesquisar o que aqueles jogadores que estavam jogando aqueles jogos estavam fazendo. Foi quando que eu encontrei perdido no fundo de um post, de um blog deles, o contexto de yoga, de meditação. E aquilo me deixou um pouco receoso, né? Eu olhei aquele cenário, nunca tinha sido apresentado para algo assim. É sempre um lado mais racional do jogo, da vida. Só que eu queria aprender, eu queria evoluir, queria estar batendo de frente com eles. Então foi aí que eu contratei o primeiro coach de yoga, life coach, William Câmara, que eu fui colocado num contexto de alta performance, que eu entendi que existia um outro lado que combinava perfeitamente com o mundo racional competitivo.
Então eu entendi profundamente que se eu quisesse realmente fazer diferente, eu ia ter que colocar uma palavra muito forte na minha vida. A mesma palavra que eu recomendo que você olhe agora, diante de tudo que possa nesse momento não estar fazendo sentido para você. A palavra é chega. Chega para relacionamento ruim, chega para livro ruim, para filme ruim, para conversas que não faziam mais sentido, para grupos de WhatsApp que só falavam besteira, para televisão. Chega para tudo que não fosse me trazer resultado, que não fizessem sentido com os meus maiores objetivos. E esse é meu primeiro convite para você, é que você pare, que você decida realmente olhar dentro do seu contexto atual de vida e fale chegue, porque não vai te somar. E eu comecei a mudar tudo ao meu redor imediatamente. Afinal, cada dia que eu deixava de implementar o que eu estava aprendendo, o que eu gostaria de evoluir na minha vida, era muito dinheiro que eu estava perdendo, literalmente, né? E depois de muito alinhamento, novos rituais, novas estruturas psicológicas, vários coaches feitos, eu voltei pro jogo para enfrentar novamente aqueles limites e profissionais. E aí o que muitos acreditaram ser sorte, ser coincidência, eu sabia que existia ciência por trás. E nesse mesmo período eu tive os 3 melhores meses da minha carreira até então. Eu ganhei $880 mil e ganhei notoriedade como o único brasileiro a jogar e bater os jogos mais caros do mundo. E naquele momento, depois de ver todos os resultados na minha vida profissional, eu tinha declarado o seguinte, eu tinha declarado que independente do que eu tivesse que fazer, eu ia hackear todas as áreas da performance humana. Eu ia entender o segredo por trás de tudo isso. Eu entendi que para eu realmente ser um jogador high stakes, um jogador que joga os limites mais altos do jogo, eu tinha que ser primeiro uma pessoa que joga os limites altos na vida. E assim vem a minha intenção de profissionalizar o estilo de vida, o high stakes lifestyle. E eu vou explicar mais profundamente sobre ele em alguns minutos, mas é um estilo de vida focado em profissionalizar todas as áreas da vida, para você integrar tudo de uma forma harmoniosa e a partir disso você conseguir operar no meio do caos de forma totalmente intensa, totalmente diferenciada, identificar que financeiro, profissional, corpo e mente, relacionamentos, controle emocional, eles se completam de uma forma incrível e que um sem o outro não tem resultado no longo prazo, porque o jogo do profissional high stakes é longo prazo. Porque eu não queria e não quero ficar zen total, apenas meditando ou vivendo desapegado de tudo, né? Eu quero entrar no meio do caos, no meio da loucura e navegar dentro do mundo para criar coisas novas, para inovar, para solucionar problemas maiores. Eu quero construir um lifestyle em torno dessa inspiração para executar tudo isso. E talvez você possa pensar que profissionalizar o estilo de vida soe algo muito mecânico, né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas definitivamente não é isso que acontece. Olha aí. Eu vejo algumas pessoas que pensam assim, esse negócio de ter que ter rotinas, rituais, não sei o quê, essa profissionalização do estilo de vida, isso não deixa a vida chata, não? Não deixa a vida engessada, um saco? É aquele cara meio robô. O que você acha sobre isso? As pessoas, tem muita gente que pensa isso, né? Primeiro a gente podia discutir no tom psicológico das pessoas que falam isso e entender a fundo de onde que está vindo isso. Tem uma explicação lógica, mas eu diria que é o contrário, é a liberdade. Eu também acho. Ritual, rotina, a profissionalização que eu falo, não é que você vai virar um profissional e tudo metódico, não. É você ganhar liberdade sobre todos esses pilares, porque você vai ganhar consciência sobre eles. Sim. Você entende o seu profissional, o seu financeiro, os seus relacionamentos, controle emocional, corpo e mente. E quando você entende que existem esses 5, que os 5 se complementam, você começa a masterizar cada um deles. Mas num formato que faça sentido para você. Não num formato engessado que alguém te disse. Nunca é algo engessado. Só é boring, só é algo robô quando pega uma formulinha, segue aquilo lá e... Não, nunca é isso. Expansão de consciência é algo de dentro, é essência. É, por exemplo, você entender que um profissional em relacionamentos, ele busca o máximo de informações possíveis para se tornar alguém ótimo em relacionamentos. Alguém que vai estar jogando um jogo de longo prazo nos relacionamentos. E para isso ele vai estudar grandes mestres, vai estudar grandes livros, entender a fundo como funciona isso. Ele vai buscar internamente as respostas para realmente compreender como operar nessa área. Então você pode se deparar com um Osho da vida e entender que para você amar alguém, você primeiro precisa se amar incondicionalmente. E se isso não acontece, é impossível você conseguir estar com alguém no longo prazo de forma plena. E isso é possível você questionar e buscar em todas as áreas da vida. Foi isso que eu entendi, foi isso que eu fui atrás. E eu tento compartilhar ao máximo percepções sobre a vida, sobre performance, sobre modelo de realidade nas minhas mídias sociais. Mas a profundidade de cada ponto, eu preciso de um contato muito mais próximo e mais estendido. Por isso que o Moving Up surgiu, que é o meu curso de alta performance focado em lifestyle, que já tem milhares de alunos totalmente influenciados e vivendo esse contexto high stakes, né, esse contexto de vida. E todos esses conceitos eu decidi de forma muito intencional buscar e aprender. Nem que eu tivesse
que investir fortunas, ler o máximo de livros e cursos, e foi exatamente tudo que eu fiz nos últimos 6 anos. E durante todo esse período, eu pude perceber que tudo que eu estava fazendo e estudando não servia só para o poker, servia para qualquer pessoa, independente do que ela estivesse fazendo. Afinal, eu comecei a identificar padrões comuns e replicáveis em todas as pessoas que estavam vivendo em alta performance. Então eu não aceitei deixar esse conhecimento apenas para o universo do poker. Eu resolvi expandir, resolvi influenciar o maior número de pessoas através da minha experiência. O que obviamente foi uma insanidade numa perspectiva lógica. Eu tinha alcançado o lugar mais alto do poker brasileiro, um esporte em plena ascensão, com várias celebridades do mundo jogando, incluindo o Neymar, incluindo o Ronaldo. E naquele momento também eu sócio do maior torneio de poker do Brasil, do maior site de notícias. E eu simplesmente decido sair do mercado, sendo convidado para os jogos mais privados possíveis, tendo acesso a uma gama de oportunidades para ganhar literalmente milhões com isso, seja através de cursos, coaches particulares, palestras e, claro, com o próprio jogo. E eu escutava, obviamente, do mercado todo, será que o Goff ficou louco? É importante ressaltar que durante esse período eu tive uma pessoa me acompanhando nos bastidores de todo esse cenário, uma pessoa que me acompanha há mais de 11 anos, me levando para sonhar alto, ao mesmo tempo que me colocava para a realidade com seus conselhos, com sua parceria, a Marina. Talvez você conheça, talvez não, a Marininha, minha parceira. Eu tô citando ela porque tinha uma frase que eu falava constantemente, que era o seguinte: Mamá, as pessoas precisam disso, desse conhecimento, elas não estão entendendo para onde que isso vai caminhar. Então eu não queria mais falar para 100 mil pessoas que me acompanhavam no poker, eu queria falar para o maior número de pessoas possível. Eu não podia perder tempo, eu sabia que a jornada ia ser longa e que eu precisava entrar nela. E foi o que eu fiz com todas as minhas forças. Eu não gosto de jogar um jogo meio a meio, eu não gosto de ficar lá e cá. É all in e vou embora. Então por isso que quando alguém me pergunta ainda se eu jogo uma partidinha ali ou outra lá, a gente dá risada. Porque simplesmente não existe meio termo. Minha vida é imersão, minha vida é essa radicalidade em prol de algo que eu acredito. Então eu queria trazer toda a minha inconformidade com o status atual e apresentar isso para o maior número de pessoas através de conhecimentos de ponta e totalmente diferenciados. Isso porque não era conhecimento de um livro, não eram conhecimentos que eu tinha aprendido ali ou outro lá apenas, Tudo isso estava conectado com a prática diária que eu tinha que colocar. Então, diante disso, eu fui entender a fundo qual que era a estrutura de pensamento que fez tudo isso ser possível e automaticamente como que eu poderia trazer isso para as pessoas. E assim surge o High Stakes Lifestyle, que, na minha concepção, ele é a combinação dos 3 As. 3 As que juntos vão te levar para um nível de performance que você nunca imaginou. O primeiro A é a arte, o segundo A é action e o terceiro A é a alta performance. E esses 3 As, eles nascem dessa minha percepção e questionamentos constantes do que faria alguém ser um profissional de verdade, com consistência, longo prazo. Porque o profissional, diferente do amador, ele é consistente. Então vamos lá, o primeiro A, arte, ele vem de você se conectar com a sua essência, com algo que realmente significa para você e que a partir disso você vai estar motivado, a partir disso você vai estar inspirado e louco para evoluir e aprender em cada coisa que você faz. É você se conectar com a sua habilidade única, aquilo que você sabe que as pessoas mais reconhecem em você e que é exatamente o que você mais gosta de fazer. Quando você está assim, quando você está conectado com isso, é inevitável que você também se conecte com o segundo A action, execução. E eu sei que talvez você não tenha encontrado a sua arte ainda, tá tudo bem, o primeiro passo você já deu, você está aqui, durante essa semana eu vou te desafiar, eu vou te inspirar a refletir e encontrar isso, a buscar dentro da sua essência, nos seus questionamentos, aonde está esse momento aí pra você. Só não vai cometer o erro que a grande maioria das pessoas comete. É entrar na action intensa sem ter se conectado com algo que realmente significa pra ela. Ou pelo menos colocar luz e energia nisso e começar a sua busca. Senão, o grande problema vai nascer. É por isso que estudos sobre felicidade no trabalho são tão ridículos, Porque as pessoas estão trabalhando igual malucos, mas sem nenhuma conexão com a sua essência, com um propósito. E aí gera o quê? Gera desânimo, gera burnout, que é você basicamente pirar de tanto trabalhar. Isso gera o sentimento de você culpar o mundo, de você achar que tudo ao seu redor é o culpado. Mas bem, com arte, você se conecta com action, você coloca intenção e intensidade em tudo que você faz. E sabe o que vai diferenciar o verdadeiro profissional? O cara que está realmente vivendo o seu máximo, tendo resultados diferenciados? É a pessoa que coloca o terceiro A na sua vida, a alta performance. Ele se importa tanto com a arte e com a action que ele começa a entender que cada detalhe do seu dia, da sua tarde, da sua noite, pode influenciar na sua performance, pode influenciar nos seus resultados. Você entende, por exemplo, que se você tivesse uma Mercedes novinha na sua garagem, você ia abastecer ela com a melhor gasolina, você ia tomar todo cuidado para não riscar a pintura. E você entende que se você vale 100 milhões de vezes o valor dessa Mercedes, então por que você não cuidaria do seu corpo, da sua mente da mesma forma? Você começa a dar atenção para a sua alimentação,
para o seu escritório, para o seu sono, para as pessoas que te cercam. Você entende que a hiperprodutividade é totalmente necessária para você conseguir se manter no jogo do longo prazo, com prazer, satisfação, com excelência. E a partir disso, fica claro como a água que você pode parar de procrastinar e adiar os seus maiores objetivos. Quando você combina os 3 As, você entra no jogo High Stakes. Você se torna um profissional High Stakes. Sabe o que acontece depois? Resultados de verdade. Você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter relacionamentos diferenciados, você começa a ter tempo para fazer as coisas que você mais gosta. E hoje em dia existem muito mais pessoas nessa mesma pegada e direção. Liderando a High Stakes Academy, com mais de 30 colaboradores trabalhando full time de todo lugar do Brasil, nosso objetivo é conectar essas pessoas e acelerar esse processo nelas, inspirar e desenvolver os próximos melhores do mundo. Você pode estar pensando, mas Goff, eu não tenho tempo para nada, como que eu vou desenvolver outra coisa que não as coisas do meu trabalho? E é aqui que mora a mágica. Você vai ganhar tempo. Quando você está mais focado, com mais intenção, com rituais que te conectam com o presente, com agora, sabendo delegar, sabendo produzir da melhor forma, você vai executar mais em menos tempo e com muito mais qualidade. Você vai parar de ficar cansado e sem energia no fim do dia, torcendo para acabar logo o horário de trabalhar em algo que não faz tanto sentido para você. E vai ter condicionado o seu mindset, a sua energia, para trabalhar a longas horas, porém de forma extremamente produtiva e assertiva em algo que realmente traga significado, algo que realmente traga aprendizado para você. E dá uma olhada nisso. Sou casado, tenho uma filha, trabalho na área de administração de agropecuária. Minha maior dificuldade era de seguir um padrão que não me trazia satisfação plena, de você acordar e trabalhar, voltar para casa cansado, dormia muito mal, insônia, tinha dores, enxaqueca. Um dia eu estava saindo para trabalhar e a minha filha correu no portão e perguntou: pai, por que você trabalha tanto? Aquele dia eu tomei uma decisão, encontrar uma forma de fazer algo pela minha família, algo por mim, algo pela minha filha. Entrei num site que me direcionou ao site do Gabriel, do movimento. Quando vi aqueles depoimentos, eu percebi que talvez seria um caminho. Vou fazer esse curso. Os primeiros módulos chegavam, eu já estudava, né? Eu queria me abastecer daquilo. Eu comecei a me apoiar nesses conhecimentos, né? Nessas dicas, nesses ensinamentos que foi dado, eu comecei a melhorar. E a alimentação também, né? Se policiar com relação a isso é algo que me trouxe produtividade, né? Ponto alto disso tudo foi trazer a minha esposa para dentro disso, né? Inspirado nos resultados que ela estava percebendo que eu tinha e que era muito interessante também para nós, né? Falar a mesma linguagem. Então, quando ela tomou a decisão de eu vou com você, ali a gente se tornou gigante, né? E a partir daí a gente começou a construir a nossa cozinha, que era um sonho da gente empreender, né? Nós não somos um restaurante, somos uma cozinha que atende pequenos grupos, não temos cardápio. É um conceito totalmente diferente ao padrão do que existe aí fora. Quando a produtividade te acompanha, você começa a ter mais tempo. Você não precisa ter uma agenda cheia, você precisa ter as coisas certas para fazer dentro da sua agenda, né? E graças a tudo isso que nós aprendemos, ao Gabriel Goff, ao movimento, hoje consegui realizar meu sonho de ter a cozinha. Tem outros projetos com a minha esposa, né? Tem mais tempo para minha família, a gente trabalha junto, tem produtividade. Estou menos cansado, né? Olha que louco, né? Você faz mais coisas e menos cansado. Isso é produtividade, né? Você conseguir, né? Tirar a procrastinação, aquilo que te cansa, né? Te cansa sem resultado. E você começa a trabalhar por aquilo que te eleva, né? Te coloca num nível melhor. Se você continuar falando, pô, Goff, mas eu não tenho tempo, te digo uma coisa, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai continuar cheio de coisas para fazer e sem tempo. Na real, provavelmente, com a loucura do dia a dia, você vai estar mais atolado. Então essa mudança tem que começar agora. Sabe aquela sensação de você terminar o dia, ter feito várias coisas, menos as coisas mais importantes que você precisava fazer para potencializar a sua vida? Ter procrastinado exatamente os seus maiores objetivos? Pois então, isso deixa de existir. Deixa de existir porque você vai a fundo no seu mindset, na sua mentalidade e entende todos os traços que envolvem procrastinação, crenças limitantes,
hábitos que não fazem nenhum sentido para a geração de resultados. Imagina se depois de um dia extremamente produtivo, além de você estar com muita energia, você percebe que realizou o dobro do que você está acostumado a realizar. Você consegue imaginar o impacto que isso pode ter na sua vida? Se você é um profissional, um empreendedor, você consegue imaginar o tamanho do impacto que isso teria em seus resultados financeiros, nas pessoas que estão trabalhando com você? Sabe a falta de inspiração e criatividade para escrever um conteúdo, liderar um time, falar em uma reunião ou tomar uma decisão importante, mais assertiva? Isso não vai existir. Tem métodos para você conseguir isso de forma incrivelmente eficaz e diariamente. O High Stakes ele é consistente. Não adianta você esperar chegar à inspiração. Você tem que correr atrás dela, ativá-la todos os dias. Dito todo esse contexto do High Stakes e da minha vida, agora imagino que se você ainda está aqui e não achou tudo isso uma loucura, quer dizer, na real, isso sim é uma loucura, mas uma loucura sã, eu quero te apresentar algo extremamente impactante e que pode te servir como um mapa daqui para frente. Um mapa para você se guiar nessa busca de profissionalizar o seu estilo de vida, de equilibrar os seus 3 As e as áreas da sua vida de uma forma harmoniosa. E a partir disso, você criar uma nova realidade para você. Eu vou apresentar para você um modelo que eu aprendi com grandes professores, grandes mestres como Vishen Lakhiani, Michael Beckwith, Ken Wilber, e que ilustram muito bem toda a caminhada do ser humano rumo ao seu próximo nível de consciência, seu próximo nível de performance. Vamos nessa? São 4 estágios que existem atualmente, porém eu vou explicar o estágio 0 e como ele foi extinto. O estágio 0 é o estágio do homem das cavernas. Ele foi extinto no momento que a linguagem apareceu, no momento em que a gente conseguiu se comunicar, se dialogar sobre as ideias que estavam na nossa mente. Quando isso aconteceu, a humanidade evoluiu e ela foi para o nível 1, para o estágio número 1, o homem moderno. E aqui, através da linguagem, a gente consegue compreender e expressar todos os pensamentos, nossas ideias, criatividade e transformar do mundo das ideias para o mundo real. Por exemplo, ideias como religião, tradição, cultura, Deus, casamento, símbolos, trabalho das 9 às 5, grandes corporações foram criados. Você não pode relar, né? São construções mentais e que viraram realidade absoluta. É como se eles tivessem a mesma proporção do que foi construído no mundo físico. É onde a construção do pensamento ganha a mesma proporção das coisas construídas no mundo real. Isso é o homem moderno, a gente construiu tudo isso. Só que nesse estágio existe um problema muito grave. Esse estágio é predominante, um modelo mental baseado no conformismo e no vitimismo. É quando, por exatamente a gente ter criado tudo isso, a gente não percebe que a gente pode mudar as coisas ao nosso redor. É o estágio onde as pessoas se conformam com tudo isso que foi criado e culpam o governo, as pessoas ao seu redor, as oportunidades que foram trazidas para você, má sorte, tudo isso que acontece. Você reage ao mundo. Você não é protagonista, mas apenas coadjuvante da própria vida e de tudo que o cerca. 95% da sociedade está aqui e é por isso que tanta infelicidade acontece. Porque nesse estágio as pessoas elas se sentem indefesas perto do tamanho do mundo de 7 bilhões de pessoas, se sentem oprimidas e coitadas diante do que acontece. Elas acreditam que elas não conseguem agir e mudar a realidade. Mas no momento que você assume 100% de responsabilidade e deixa de ser vítima, no momento que você começa a se questionar sobre as coisas da sua vida, sabe o que acontece? Você evolui para o próximo nível, é o momento que você questiona, que você não aceita mais o que foi colocado na sua frente. Nesse momento, você vira o hacker da realidade, estágio número 2. Quando você entra nesse estágio, a sua vida ganha uma outra dimensão. Você para de simplesmente viver no automático, você começa a se questionar e entender que várias coisas podem realmente ser mudadas. Você se pergunta se realmente as regras que você está vivendo fazem sentido, você começa a questionar dogmas que foram estabelecidos. Aqui você entende que tudo que você está pensando diariamente, de alguma forma, está se tornando realidade. Tem estudos e mais estudos mostrando que 80% dos seus pensamentos de hoje são os mesmos de ontem. E aí você começa conscientemente a modificá-los, a trazer coisas mais belas, a trazer coisas mais interessantes, coisas que vão te elevar e vão te empoderar. Você entende que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, seja de forma direta, seja de forma indireta. Você entende o poder da tribo, da tribe, de estar conectado com pessoas que realmente falam a mesma língua que você, que estão na mesma sintonia, que tudo que você ouve, assiste e convive está te moldando. E a partir disso, você fica muito mais consciente de tudo ao seu redor. Você começa a questionar tudo sobre trabalho, amor, sexo, felicidade, religião, cultura. E você entende que você pode fazer suas próprias regras para te empoderar
para te servir. E aqui você começa a sentir no coração uma frase que pode mudar a sua vida agora, que a vida acontece de você e não para você. Você entende que você é causa. Você entende que as crenças que você tem sobre a vida e tudo mais, elas não são você. E você pode tirar elas dali e colocar novas crenças, novas verdades, novas regras, novas vertentes de pensamentos e de modelos de realidade. É o que você acreditava sobre finanças, sobre poder ganhar muito dinheiro e que falaram para você que não era possível. Isso tudo são crenças, são pensamentos que pais, pessoas, sociedade colocaram na sua cabeça. Quem está no nível 2, o hacker da realidade, ele percebe que ele consegue modificar tudo do nível 1. Seria mais ou menos isso? Sim. Se não está te servindo, tem que ser questionado. O hacker da realidade é um questionador. É um questionador, com certeza. E aí você começa a se questionar e se alimentar mentalmente de outras coisas. Não necessariamente você vai se alimentar mais de verdades ditas pelos seus pais, escola, professores, religião. Você vai criar suas próprias regras, você vai criar suas próprias verdades. E assim que você começa a realmente sair do campo das regras tradicionais da sociedade, você começa a questionar, inclusive, as coisas mais fundamentais da vida. Qualquer fundamento básico você questiona. Nesse processo de questionamento constante, você começa a cair e levantar o tempo inteiro. Você começa a aprender demais, porque você vai se esbarrando em muitos cenários que você não estava pronto para enfrentar. Porque você saiu da zona de conforto a se questionar sobre aquilo. O que acontece? Qual que é a mágica? Você vai lá e pede uma parceria de negócios e bum, você aprende a se preparar melhor. Você acaba um relacionamento amoroso, bum, você aprende como se amar mais e não deixar aquela coisa te machucar mais. E aí você começa a ter uma das melhores crenças possíveis, que envolve o contexto de que tudo que acontece na sua vida de ruim ou de inesperado são formas de você aprender algo novo e evoluir. Você começa, a partir disso também, a ter um sentimento forte de busca por missão. Você busca significado, você busca aprendizado, você busca impactar o mundo à sua volta. Quando você começa a executar as coisas mais importantes e começa a se inspirar, você começa também a evoluir para o próximo nível, o nível 3, que é o profissional high stakes. E nesse estágio, você literalmente pega todas as regras e reescreve totalmente. Aqui você não está aprendendo apenas desenvolvimento pessoal e tudo mais. Aqui você está aplicando diretamente na sua própria vida cada coisa que você aprende. Aqui você é, de certa forma, guiado por um tom mais profundo de intuição. Essa intuição te leva para uma visão de mundo em que você não está mais apegado a metas e objetivos tradicionais. Você simplesmente está executando o que você acredita ser a coisa mais importante para a sua causa, para a sua missão. Aqui todos os profissionais high stakes estão sendo levados e guiados fortemente por propósito, por causa, por intuição. Aqui, se você realmente parar para olhar, os maiores empreendedores do mundo, eles estão nesse contexto. Pega o Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs quando era vivo, Bill Gates. Nas próprias palavras do Steve Jobs, é o seguinte: tenha coragem de seguir o que o seu coração e sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Por mais que soe uma frase muito bonitinha, muito romântica, você percebe esse contexto, o que grandes profissionais realmente estão pensando, o que está acontecendo naquele jogo. Ele me traz o seguinte pensamento: inspiração leva à intenção, e intenção leva à execução, à action. Nesse estágio, você não simplesmente seleciona os seus principais objetivos para os próximos anos e vai arrematando um após o outro. Aqui você é como se tivesse uma bússola interna, que vai te guiando dia após dia, se adaptando. Aqui você se conecta com a sua essência e a partir dela você começa a perceber que cada passo seu tem que estar conectado com o seu longo prazo, que cada passo que você for dar tem que estar te levando para o seu próximo nível. Você sente e executa na mesma intensidade. Aqui você começa a pensar claramente em cada passo que você vai tomar. Sabe aquele negócio que é apenas um meio para você ganhar dinheiro? Bullshit. Você vai querer sair dele para focar em algo que realmente traga significado. Nada vai te trazer mais felicidade, mais realização pessoal do que você ter uma vida em que tudo que você faz envolve evoluir em alguma situação ou alguma causa do ser humano. Aqui você entende claramente a arte, action e alta performance, que você se conecta e vai atrás muito forte desses três de forma muito intencional, de forma muito clara. Você entende que não adianta você ser extremamente bem sucedido em uma área e defasado em outra. Ter um lado espiritual muito definido e bonito e não ter um lado financeiro que vai te permitir expandir a sua mensagem e viver o lifestyle com tudo que há de melhor e automaticamente se sentir melhor. Você entende também que não adianta você ter um corpo incrível
mas está sem nenhuma realização profissional. Não adianta você ser muito bem sucedido financeiramente, ter muito dinheiro, mas estar totalmente defasado no seu lado de relacionamentos. Tudo se conecta. Tudo é parte de você. E uma frase que exemplifica muito o profissional high stakes, né, que vem de um educador chamado Lawrence Jacks, ele reflete exatamente o que eu acredito sobre esse contexto todo e sobre o que muita gente me pergunta, né, sobre como é o trabalho e vida pessoal. Um mestre na arte de viver não faz distinção entre trabalho e diversão. Seu trabalho e seu tempo ocioso, sua mente e seu corpo, sua educação e sua recreação. Ele dificilmente entende o que é e o que não é. Ele simplesmente busca uma visão de excelência através de qualquer coisa que ele estiver fazendo e deixa outros determinar se ele está trabalhando ou se divertindo. Para ele, sempre parece estar fazendo os dois. Isso é possível quando você está conectado com a sua essência, quando algo realmente é importante para você, quando a arte, action e alta performance estão alinhadas. E é aí que nasce o profissional high stakes. E diante de todo esse cenário, existe ainda o quarto estágio. É um estágio que pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso. Ainda a gente está navegando para descobrir isso, para tentar entender mais como isso funciona, mas é o estágio número 4, que é o God Mode, que é um estado que, digamos, a pessoa se torna um semideus em alguns momentos, em alguns contextos, né? É algo raro, algo misterioso, como eu disse. É um nível que pouquíssimas pessoas estão navegando, estão entendendo, porém é possível acessar através de alguns lapsos que envolve estados de meditação profundo, envolve o uso de substâncias psicotrópicas, sejam elas naturais, como, por exemplo, a ayahuasca, ou então sintéticas, como a LSD, ou até mesmo anestésicos em geral. É algo que leva ao seguinte sentimento: a pessoa se sente conectada com o universo todo. O Ken Wilber, ele fala que apenas 4 pessoas no mundo sentem isso constantemente. Para você entender o que a gente está falando, né? Só fiz questão de colocar esse estágio também para entender que existe outras coisas a mais e que o ser humano está navegando, está buscando essa própria evolução. Nesse estágio número 4, os problemas normais do mundo não fazem parte do contexto dessa pessoa, porque aqui, como eu disse, ela está conectada com o mundo de uma forma muito mais profunda. Tudo é uno. Legal, transmitido esse tipo de conhecimento e de perspectiva sobre a vida. Eu imagino que, obviamente, levantou muita inquietação e questionamentos sobre o que é certo ou não, sobre o que é real ou não. Eu adoro levantar esses questionamentos, eu adoro buscar as respostas para isso constantemente. Eu te trouxe uma perspectiva resumida para te mostrar para onde todo esse contexto high stakes está sendo levado, para você entender realmente qual é o meu jogo, para onde eu estou querendo levar, para onde eu estou querendo conectar pessoas. Para você olhar para isso e perceber que it's not about me, né? Não é sobre o Goff, é sobre evolução. Eu quero frisar uma coisa muito importante desse modelo que eu apresentei. Não dá para você pular de um para o outro do nada, né? Do 1 para o 3. O que é interessante de ganhar consciência é que automaticamente, ao perceber que isso existe, você acelera a sua própria evolução em torno disso. Você entende todos esses níveis e fala: uou, eu tô aqui e a partir disso eu preciso de ferramentas, de instruções, de alguém guiando, seja através de mentores diretos ou indiretos, em torno desse meu próximo nível. E diante desse cenário todo, eu quero te propor 2 desafios para você aplicar nessa semana, aplicar imediatamente agora, né? Desafios que eu já propus para centenas de milhares de pessoas e que o feedback positivo foi massivo nas mídias sociais. Então eu resolvi compartilhar com você também, que é o seguinte: ao se conectar com os níveis que eu abordei ali, você precisa de algumas práticas para conseguir realmente aplicar todos os dias, para te trazer consciência sobre algumas coisas e mudar efetivamente as coisas ao seu redor. O primeiro desafio que eu quero te passar é a respeito do mindset de vítima, a mentalidade vitimista. É você eliminar isso durante esses 7 dias. O desafio é o seguinte: é o desafio do elástico. É um exercício que eu aprendi com o americano Shaw Achor no livro Happiness Advantage, que é você andar com um elástico no braço e sempre que você pensar em algum problema e culpar alguém disso, você vai pegar ele, vai puxar e deixar ele bater no seu braço. Obviamente não é nada muito forte, mas é um pequeno aviso, uma pequena âncora para você lembrar que você não pode reclamar, que você tem que focar, assim como o high stakes, na solução e não no problema. Através disso, você vai se conhecer melhor, você vai perceber que tudo que você possa reclamar está no seu controle para mudar ou melhorar. Alguma coisa aconteceu, opa, puxou o elástico. Você já entendeu que não, você tem um controle de ressignificar aquilo.
Você vai entender que por mais que alguém fale uma besteira para você, a maneira que você reage e sente sobre a besteira que foi falada são 100% a sua responsabilidade. Você decide. Tem uma frase bem famosa do filme Homem-Aranha, que é o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pensa nisso, o contrário também é verdadeiro. Quando você traz a responsabilidade para você, você ganha o poder de mudar a sua realidade. Quando você assume essa mentalidade, sabe o que acontece? Vira um jogo de você com você mesmo. Não tem mais pico negativo, não tem mais pico positivo, não tem mais crise. Você está no controle de mudar a sua situação, você está no controle de realmente ir e executar o que realmente tem significado para você. Então o desafio é você realmente ganhar essa consciência através de um exercício prático, fácil e assumir 100% de responsabilidade durante essa semana. O Elástico ele vai ser seu lembrete constante sobre tudo isso. Fechado? Fácil e prático, e esse é seu primeiro desafio aqui na High Stakes Week. E além desse, eu quero te propor mais um desafio totalmente diferenciado e que também já foi testado e executado por centenas de milhares de pessoas. É o desafio das 3 intenções mais importantes para o dia seguinte. Isso mesmo, antes de você dormir, selecionar as 3 principais coisas, os 3 principais objetivos para o seu dia seguinte. E isso é uma das fórmulas para você combater a procrastinação, porque procrastinação vem da falta de clareza, vem de você identificar que você precisa executar algo difícil, então você começa a se auto-sabotar para acabar fazendo tudo menos as coisas mais importantes. As oportunidades, elas estão a todo momento ao nosso redor. O problema é que quando a gente não tem clareza sobre o que a gente quer, elas parecem não estar ali. Talvez você já tenha vivido a experiência de comprar um carro e depois disso você começar a perceber quantos carros como o seu existem por aí. Isso não quer dizer que apareceram mais carros como o seu. Eles sempre estiveram ali. O que mudou foi o quê? Foi o seu foco para aquele carro, para aquela situação. Isso tem tudo a ver com você setar a intenção. É você fazer a sua mente virar um radar para oportunidades boas. O que eu posso fazer amanhã que vai me levar mais perto dos meus maiores objetivos? Anota isso. Isso só acontece quando você para de sentar na beira da cama e se questionar o seguinte: o que eu tenho para fazer hoje? A sua intenção ao acordar, ela tem que ser certeira, tem que ser assertiva. Ela precisa estar em torno das ações que vão te levar para realmente ter resultados naquele dia. E um dos maiores segredos da performance máxima é essa geração de clareza. Como que eu recomendo rapidamente que você pode anotar, né? Como que eu faço? Eu uso um aplicativo chamado Evernote, onde eu faço anotações importantes do meu dia. Ou você pode simplesmente pegar uma folha de papel, um post-it e fazer um brainstorming com as principais tarefas. Dali vão aparecer muitas. E o desafio é que você priorize e selecione 3 apenas e se comprometa a realizar elas nas primeiras horas do dia. Toda hora que aparecer a vontade de justificar, de dar desculpa, de culpar o mundo externo, você vem e usa o primeiro desafio do Elástico para não deixar isso acontecer, e aí você assume 100% de responsabilidade e executa as 3 principais coisas. E uma coisa muito importante que você precisa ficar atento é o seguinte: quando você acordar, o que vai acontecer é que a sua mente vai tentar te jogar para a zona de conforto. Ela vai querer te distrair com grupos de WhatsApp, querendo saber quantas pessoas curtiram a sua última foto no Facebook, no Instagram. E o segredo aqui é você entrar no seu modo avião. Ou seja, não ter nada habilitado, nenhuma notificação ou interferência do celular. Você ficar realmente focado nessas 3 tarefas. Porque se você se distrair, você vai estar por horas e mais horas procrastinando e olhando as últimas notícias, como a gente acabou de falar, os últimos posts da interminável timeline do Facebook, sem ter feito absolutamente nada de útil relacionado aos seus maiores objetivos. Então presta atenção nesses detalhes. E com esses 2 desafios, eu tenho certeza que você vai sentir o impacto que conhecimento, todos esses 4 estágios, mais a action, pode trazer na sua vida. O grande intuito dessa semana é que você possa realmente se sentir operando num formato de entendimento e de prática que você nunca sentiu antes e automaticamente experimentar resultados diferenciados. Você vai olhar para o lado e vai pensar o seguinte: como que as pessoas não estão percebendo isso, não estão vendo isso? E eu te digo uma coisa, isso é apenas a ponta do iceberg. Existe um mundo paralelo de profissionais high stakes que estão fazendo acontecer de uma forma totalmente diferenciada, através de questionar absolutamente tudo na sua vida, o hacker da realidade questionando tudo que está acontecendo, através de hiperprodutividade, entendendo a fundo a ciência por trás da alimentação, da nutrição, da biologia. É você realmente automatizar a sua vida e conseguir finalmente focar na sua habilidade única, na sua arte. Isso é viver em alta performance. Isso é o High Stakes Lifestyle. Independente da sua educação, independente das suas habilidades, da sua situação financeira ou até mesmo da sua personalidade,
você pode viver como um profissional high stakes. E no próximo vídeo você vai entender a minha visão totalmente controversa sobre alguns assuntos polêmicos, incluindo religião, mas prepara que não é leve, né? Eu vou também abordar as 7 atitudes que todo profissional high stakes possui e executa na sua vida para atingir e se manter na alta performance, impactando de uma forma totalmente diferenciada o mundo à sua volta. Atitudes que quando você trouxer para a sua vida todos os dias, você vai se tornar imparável. Você, através desse vídeo, deve ter passado por vários sentimentos, vários questionamentos que podem envolver desde que esse golfe não sabe o que fala, ou simplesmente é isso que eu estou procurando. Mas te digo para você se manter aberto e continuar a sua própria investigação interna. Como eu falei lá no início do vídeo, você não tem que acreditar no que eu estou falando, só experimenta, só se analisa, só investiga. Existe um mundo vasto de informações de qualidade que eu quero compartilhar com você, que eu fui atrás, que eu fui pesquisar, que eu fui tentar entender como eu aplicava na minha vida. Isso vai te ajudar nessa sua caminhada rumo aos níveis que eu acabei de falar, né? Rumo a você descobrir um novo caminho, uma nova profissão, uma nova jornada. E a High Stakes Week ela vai ser intensa, ela vai ser desafiadora. Eu vou soltar um novo vídeo na quarta-feira com mais conteúdo e mais desafios para você. Essa semana vai ser um divisor de águas na sua vida profissional, na sua vida pessoal e na minha concepção no Brasil inteiro. Eu e a High Stakes Academy, a gente quer atrair, inspirar e desenvolver os próximos melhores do mundo. E lembrando que melhores do mundo é um sentimento interno, não um jogo, uma competição. É você com você mesmo se sentindo todos os dias no seu melhor. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer isso, você quer ser um profissional high stakes, eu quero te falar duas coisas. A primeira é que a gente tem uma hashtag oficial no Instagram, que é a High Stakes Week, e em toda a High Stakes Week a gente dá prêmios exclusivos, como canecas, camisetas e outras coisas para as fotos mais criativas e diferenciadas que rolarem lá no Instagram. Então a gente vai estar lá dando like, olhando todas as fotos, e para participar é só colocar a hashtag e me marcar no meu perfil, @GabrielGoff. E além disso, eu e o time High Stakes, a gente vai estar compartilhando os bastidores dessa semana de forma muito forte lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Todos os conteúdos que vão estar sendo compartilhados lá, eles vão complementar toda essa experiência que a gente está trazendo dentro da High Stakes Week. Segunda coisa, se esse vídeo realmente te trouxe uma nova perspectiva e você está comprometido com essa mudança, deixa um comentário abaixo aqui desse vídeo, dizendo que o quanto ele te ajudou, o quanto ele te trouxe realmente uma nova visão, um novo desafio, uma nova perspectiva. Eu quero ler e ver que você realmente é real e não só um número aqui. E eu e o time High Stakes, a gente vai estar bem presente nos comentários, compartilhando e engajando também. E se você quiser convidar alguém que você realmente goste e que quer jogar esses desafios, quer mostrar o High Stakes Lifestyle, os 4 níveis de consciência que talvez ela esteja no nível 1 e você está podendo ajudar ela a entender esse contexto, eu recomendo que você faça isso o mais rápido possível, porque esses vídeos eles não vão ficar no ar por muito tempo, então no final da semana eu vou estar tirando eles do ar. Então obrigado por assistir, por estar presente realmente nesse vídeo, né? Se você chegou até agora, você está comprometido, você quer uma outra coisa, eu adoro falar para pessoas assim. Então anota aí, o próximo vídeo sai em breve, acompanhe a gente nas mídias sociais, se prepara, que esse literalmente é só o começo e bora pra action, bora fazer acontecer, tamo junto, valeu!